Saúde não é apenas a ausência de doença, é mais do que isso, é um estilo de vida. E aqui no nosso programa, Pra Ficar Bem, da Jovem Pan, nós sempre estaremos convidando pessoas e profissionais diferentes para falarem para vocês de temas que envolvem o bem-estar, a saúde, a longevidade, sempre com informações extremamente baseadas em ciência. Meu nome é Thiago Vilela Lemos, eu sou fisioterapeuta e também profissional de educação física. E eu estou aqui hoje com meu grande amigo e xará, Thiago Veiga Jardim, eu sou médico cardiologista e o programa vai sempre trazer pessoas que falam sobre saúde, sobre bem-estar, sobre promoção de saúde de uma forma bem prática, direta, objetiva, mas sempre com muito embasamento científico. A ideia é sempre de trazer informações de qualidade e não orientadas por achismo, por como eu faço dar certo. Na verdade, o que a gente quer aqui são informações que tenham muita ciência por trás e que embasem todas as condutas. E hoje não é diferente, a gente tem o prazer de receber aqui o Paulo Pereira Júnior, que é profissional de educação física com mais de 30 anos de experiência, com especialista em hipertrofia e condicionamento físico e envelhecimento saudável. E a ideia é falar sobre o músculo e a importância do músculo no processo de envelhecimento. O músculo como órgão do envelhecimento. Paulo, muito obrigado por aceitar o convite e dedicar o seu tempo aí pra gente. Eu é que agradeço assim, o convite de vocês e vamos torcer pra gente ter um bate-papo assim, bem proveitoso aí pra sociedade, né? Com certeza, Paulo. Então assim, vamos falar um pouco inicialmente da importância do músculo, porque nunca se falou tanto, né, de força muscular, em volume muscular, principalmente agora com os estudos que envolvem a longevidade, viver mais. Então, Paulo, eu queria que você abordasse, né, a importância hoje de ter músculos e investir em músculos, né? Há um certo tempo eu escutei uma dica muito legal, né? Eu não me recordo onde, mas eu acho que foi sobre uma palestra sobre envelhecimento, onde o profissional falou o seguinte: ao invés de você investir em previdência privada, invista em músculos. É verdade, está crescendo muito isso, porque para você ter uma saúde cardiovascular, por exemplo, você precisa fazer uma caminhada, né? Ou nadar, ou pedalar, não é isso? Para eu ter os benefícios cardiovasculares. Então, se você não tem articulação, não tem músculo, como é que você vai fazer? Como é que eu chego aqui para dar essa entrevista se eu não tiver uma perna forte, uma perna boa? Então, nem para fazer os exames cardiovasculares eu vou, não é verdade? Então, as pessoas estão começando a estudar muito, porque a população em geral está envelhecendo, a idade média do brasileiro está aumentando, então os estudos sobre o envelhecimento estão aumentando. E ao mesmo tempo a gente está descobrindo quais são as carências dos treinos que tem aí no dia a dia. Exatamente. Então a gente cada vez eu vejo que a ciência do exercício ela vai se desenvolvendo de uma forma muito rápida, de uma forma muito célere e com muita informação de qualidade, né? Então acho que é exatamente, o músculo entra justamente nisso. Então eu queria que você falasse um pouco, você falou um pouco sobre parte cardiovascular, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a importância do músculo aí na imunidade, em aspectos relacionados com o metabolismo do processo de envelhecimento, onde que o músculo entra aí nessa história. Quando você estuda o metabolismo basal de uma pessoa, por exemplo, o elemento mais importante, o que determina o gasto energético, é músculo. Então o músculo não tem só uma função, a parte funcional do músculo, de locomover ou isso ou aquilo. O músculo também é um comedor de açúcares, por exemplo. Então ele é um órgão talvez mais importante no metabolismo. Então a gente vai entrar mais para frente, então a gente vai abordar esses dois caminhos. Essa parte do músculo na parte metabólica, que vai te ajudar no controle de patologias do envelhecimento, e vai entrar na parte da funcionabilidade da pessoa também, dela conseguir ter independência e assim por diante.
Então, hoje, a gente está descobrindo todos esses caminhos porque, na verdade, está aumentando a expectativa de vida das pessoas, não é? Mas ninguém quer morrer mais tarde, mas não ter qualidade de vida. O cara está numa cama, o cara está numa cadeira de roda. Então, isso tem feito com que as pesquisas aumentassem muito. Fantástico. Paulo, então vamos nesse sentido aí do envelhecimento, né? E essa palavra também é uma palavra que recorrentemente vem nos consultórios. Às vezes muitos não entendem o que é a famosa sarcopenia, né? Então a gente sabe que depois dos 40 anos, alguns estudos falam que até próximo dos 40, 38, 36 anos, esse processo da sarcopenia, né, que é a redução da massa muscular, essa redução, consequentemente, também de força, né? Ela vai acontecer. Então, eu queria que você falasse um pouco do que hoje já pode se focar, né? A nível de treinamento, a nível de exercício, para a gente não deixar que essa sarcopenia ela seja tão rápida como alguns estudos mostram depois dos 40 anos de idade. Na verdade, Thiago, essa resposta ela é tão profunda porque passa por mudanças de paradigmas. As pessoas estão acostumadas a, como se diz, esperar ficar doente para começar a tratar. Era como se você acreditasse que nunca ia chegar em você. Eu nunca vou ser diabético, eu nunca vou ficar numa cadeira de roda. E hoje a gente já sabe, até no VO2, né, que é a capacidade aeróbia das pessoas, que ela vai perdendo, e sabe que se você tiver um VO2 tal, você não vai conseguir andar. Então são projeções, já sabe quanto você perde de VO2 por décadas, então é uma projeção. E a massa muscular não é diferente. Então o que acontece? Hoje a gente está lutando muito com a medicina preventiva. Então eu vou fazendo uma parte aqui, sempre a gente fala do músculo, mas ele está associado à força, que está associado à capacidade de trabalho. Então lá na ponta, o que é mais importante para a gente é a capacidade de trabalho. A gente pressupõe que o cara que tem mais músculo, tem mais força e tem mais capacidade de trabalho. Mas a gente vai entrar mais profundo aí, né? Mas o que acontece? Hoje o que é pregado? Para a pessoa criar uma poupança muscular. Então, se eu já sei que eu vou perder, então às vezes eu posso ficar muito debilitado quando eu for um octogenário e assim por diante. Então eu vou criando uma poupança para não sofrer tanto lá na última década da minha vida. Perfeito. Então, pegando o gancho aí dessa poupança, né? Em qual idade? Quando que a gente tem que começar a fazer treinamento de força e qual que é o impacto desse treinamento de força nessas diferentes faixas etárias aí? Qual que é o valor disso aí? Primeiro eu queria uma parte também para falar sobre treinamento de força. O treinamento de força é uma capacidade de você vencer ou se opor a uma determinada resistência. Só que tem vários tipos de força. Tem resistência de força, tem força explosiva, que é a potência, e tem força máxima. Eu acredito muito no idoso, por exemplo, com essa força explosiva e essa força máxima que nós vamos falar daqui a pouco. E também tem um tipo de trabalho de força que é o que causa hipertrofia. Então, você fazer um trabalho que, por exemplo, contempla um protocolo de força para a hipertrofia numa pessoa já mais velha, uma pessoa de 75, 80 anos, eu particularmente não concordo muito. Por quê? Porque tem muitas limitações hormonais, correto? Mas eu posso fazer trabalhos de força máxima. Quando você levanta, porque os protocolos são diferentes, não são os mesmos, então muda completamente o tipo de treino. O treino de força máxima é um, o treino de hipertrofia é outro, o treino de potência é outro. Quando eu vou levantar dessa cadeira aqui, daqui 20, 30, 40 anos, não sei se eu vou chegar lá, né? E se eu for levantar e eu não conseguir, levantar dessa cadeira vai ser mais do que 100% da minha força, concorda? Então eu tentei levantar,
fiz uma força X, mas não consegui levantar. Esse tipo de situação que você vai levantar uma vez aqui, eu vou melhorar ela com a força máxima e não com o protocolo de hipertrofia. Então são coisas muito diferentes. E eu não vejo, não é muito comum ainda a gente estar vendo esses treinos de força máxima, que é um treino com menos repetições, com mais... Consequentemente, ele é mais pesado. Por que ele é mais pesado? Porque é menos repetições. Se eu chegar para você e falar, Thiago, tem uma lata de tinta aqui, quantas vezes você dá conta de levantar ela? É aquela lata pequena de 3,6 litros. Você fala, não, essa latinha eu levanto 50 vezes. Se eu falar, e essa lata de 20 quilos? Você fala, opa, essa aí só 10. E se eu pegar uma de 40 quilos? Aí você, opa, essa só uma. Então, quando você está falando de treinamento, a carga, ela nada mais é do que consequência do número de repetições. Entende? Não tenho... Quando você vê uma pessoa na academia com um pesão, você não sabe o que ela está treinando se você não contar as repetições, não olhar a velocidade que ele está descendo. Então, a carga é consequência. Se eu vou fazer uma vez só, eu ponho um pesão. Se eu vou fazer 50 vezes, eu ponho um pezinho. E durante o envelhecimento... Quando eu sou um cara ali nos 30, nos 40 e tal, eu vou trabalhar forte na hipertrofia. Eu, por exemplo, eu já sou um cara na faixa dos 50. Eu já incorporei nos meus treinos, metodicamente, pensando nessa prevenção do envelhecimento, os treinos de potência e os treinos, que é a força explosiva, e os treinos de força máxima. Entende? Então eu estou jogando meu agachamento para mais pesado, o meu empurrar, o meu puxar para mais pesado, para eu não... É a poupança que eu já estou criando, entende? E eu percebo que esse tipo de trabalho, ele é o suficiente para manter a sua massa muscular, esse tipo de estímulo. E eu vejo hoje muitas pessoas, às vezes eu estou com amigos, eu falo... Você tem 20, 30 anos a mais do que eu te conheço. Tem 30 anos que eu te conheço. Você já é idoso. E você continua com a mesma fichinha da época que você tinha 40 anos, 35 anos, entende? Então ele é mesma fichinha, 10 repetiçãozinha e tal, por grupo muscular, que é uma coisa também que eu não acredito, esse trabalho por grupo muscular. Porque o importante para o idoso é a função, né? Fantástico, bem legal, Paulinho. Então, assim, pelo que a gente vem percebendo, essas mudanças nas estratégias de treinamento, elas são muito importantes quando a gente fala do momento específico que esse cliente ou esse indivíduo está. Então, se a gente está falando de um idoso, se a gente está falando de um jovem, né, e a gente veio falar aqui do músculo como órgão da longevidade, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, né? E eu sei que recentemente, e você vai muito aos Estados Unidos trazer um pouco dessas novidades, e recentemente você voltou de um congresso falando que tinha muitas novidades. O que a gente vê hoje dessas práticas nos estudos sendo incorporadas de formas de treinamentos mais eficientes para realmente desenvolver esse músculo nesse processo de envelhecimento? Hoje, Thiago, não se discute que o melhor remédio para o envelhecimento é o exercício. Ah, mas a nutrição. Melhor remédio para o envelhecimento é o exercício. Isso são as grandes entidades que estudam envelhecimento. Eu tive agora em Denver, no Colégio Americano de Medicina do Esporte, é consenso, entende? Você pode comer mais ou menos, mas se você treina, você aumenta a sua força e aumenta a sua hipertrofia. Se você comer bem, mas não treinar, não vai. Então, é provado cientificamente que o melhor remédio para o envelhecimento é o exercício. Existem treinamentos o que hoje. Incorporando Isso. O que eles estão. Quando você fala assim de protocolos, quais são esses principais protocolos hoje usados? Pois é, olha que interessante. Existe um protocolo hoje pregado para o envelhecimento que já tem um tempo que, se você começar a prestar atenção na vida do idoso, você vai entender. Quando você fala assim, tá bom, eu vou prestar atenção no meu pai, no meu avô lá dentro de casa, como que eu poderia montar um treino para ajudar? Então você vê seu pai levantando, indo para um lado, indo para o outro,
ele tem que carregar uma comprinha do supermercado, ele tem que entrar no carro e não sair do carro. Isso te dá respostas. E hoje tem um protocolo que é o seguinte, não é por grupos musculares. Por isso que às vezes eu falo muito dessa coisa da hipertrofia. Porque qual que é o métier do treino de força para a hipertrofia? É eu dividir por grupo muscular, não é isso? Você fala, hoje eu vou para academia, hoje é meu treino de membro inferior. Amanhã é meu treino de peito, de tríceps, de ombro. E você vai fracionando. Só que as tarefas do idoso são multiarticulares. Ele agacha, pega um peso, levanta, põe pra cima. Não adianta você treinar o peito, o ombro, até porque a gente tem muito mais do que... A gente divide nossa ficha de musculação em 10, 12 músculos ali, né? Peito, costa, ombro, tríceps. Se você for num atlas de anatomia aí, você vai ver que a gente tem uns 500, 600 músculos. Então você cria, o que eu falo muito, que você cria uma corrente com elos desiguais. Eu tenho os grandes grupos musculares muito fortes, mas eu tenho os pequenos grupos musculares, às vezes sedentário. Por quê? Porque aquele programa tradicional de hipertrofia muitas vezes não contempla os músculos profundos. Ao longo do tempo, a musculação foi ficando, não é culpa da musculação em si, mas a musculação tradicional que eu falo, ela foi ficando muito a armadura, os aparelhos sempre contemplando os grandes grupos musculares externos. E aí, quando você pega os grupos musculares pequenos, aqueles músculos que a gente nem sabe que existe, o cara não trabalha. Só que na hora que ele vai empurrar um carro, na hora que ele vai pegar um sofá e vai mudar de lugar, tem 30, 40 músculos participando. E ele às vezes tem 10 muito forte. Aí o cara tem uma dor, machuca. E um exemplo disso é quando você pega esse cara da hipertrofia tradicional e joga ele, por exemplo, numa aula de pilates. Ele sente muito. Por quê? Ele não está acostumado a trabalhar certos grupos musculares. Não, então você tá falando mal de... Não, é porque cada área tem... Cada atividade tem seus elementos, tem a sua área de atuação. Entende? Então, você tem que... Quando você pega uma pessoa dentro desse processo de envelhecimento, ele tem mobilidade, ele tem estabilidade, ele tem força. Às vezes ele tem força, mas ele não tem mobilidade. Então nós vamos ver onde que eu posso ajudar esse cara. Porque as tarefas diárias dele, por exemplo, igual quando você fala de uma queda, eu vou cair, mas eu não tenho velocidade de reação. Eu não treinei com esse cara essa velocidade de reação. Ele vê que ele vai cair e cai mesmo. Entendeu? Ele não tem equilíbrio, ele não tem potência. Então, por exemplo, você vai descer um degrau com um cara, ele tem força excêntrica para frear, para não bater a perna lá embaixo e rodar o joelho. Então, a coisa hoje cresceu. Entende? Não é aquele treininho quadradinho. Você vê que tudo a gente pode treinar tudo, né? Todas essas habilidades, elas podem ser treinadas, elas podem ser praticadas para que esse envelhecimento aconteça de forma mais saudável possível. Paulo, só para eu entender, assim, então existe seria um treino funcional, esse treino que você postula como sendo o ideal aí para o idoso? É um treino que ele é direcionado para as funcionalidades dele, mas isso é um chamado de um treino funcional ou tem uma diferença? Essa pergunta é muito legal, né? O que acontece é o seguinte: nós, seres humanos, tem uma mania de colocar as coisas na gaveta, né? Essa é a gaveta do Pilates, essa é a gaveta da musculação, essa aqui é a gaveta do CrossFit e tal. Você vai envelhecendo dentro da profissão e eu costumo falar para as pessoas que eu não sou professor disso ou daquilo, eu sou professor de educação física. Então você vai lançando mão de vários elementos para atingir determinado objetivo. Não tenha dúvidas, numa das palestras nossas lá no Colégio Americano de Medicina do Esporte, foi citada uma instituição que eu estou indo até agora, mês que vem, de novo para os Estados Unidos, para outro congresso anual, que é o National Strength and Conditioning Association, uma entidade muito forte, que estuda muito força.
E uma citação deles que foi o seguinte: o melhor exercício para a longevidade são os exercícios funcionais. Agora, quando eu falo, por exemplo, um agachamento, até voltando, Thiago, desculpa, você tinha falado do protocolo, vou completar aqui agora. O agachamento, ele é um exercício extremamente funcional, mas ele faz parte de várias atividades. Ela faz parte do levantamento de peso, ele faz parte da musculação, ele faz parte do pilates, ele faz parte do crossfit, de todas as atividades. Então, quando a gente está falando isso, é pegar os exercícios, por exemplo, multiarticulares, que tem como, baseado no que o Thiago falou do protocolo, é o agachar, é o flexionar o quadril e estender, que são tarefas diárias, o empurrar horizontal e o empurrar vertical, o puxar horizontal e o puxar vertical são os protocolos, as torções e o andar. E o andar que eles falam no sentido de carregar peso, que eles começaram a ver que uma das tarefas mais importantes do idoso é poder andar com, por exemplo, com sacolas, com um vaso e assim por diante. Então, para você ver que esse protocolo, ele não fala de peito, costa, ombro, tríceps, entendeu? Então a gente já sabe que não faz sentido para mim, eu sou um cara extremamente crítico, eu ver um idoso fazendo, por exemplo, uma adução, abdução. Por quê? Porque você tem que operacionalizar o tempo daquela pessoa. Quantas vezes ela vai treinar? 2 vezes semana, 3 vezes semana? Tá bom, ela vai treinar um treino tradicional de musculação de pesos. A gente sabe que é um exercício que tem intervalo. Então é 1 minuto treinando, 1 minuto descansando. E aí eu contemplo um músculo pequeno aqui na coxa, entende? Eu tenho que operacionalizar o tempo desse cara com um agachar, com um andar com peso e assim por diante. Então os exercícios funcionais, seja feito no pilates, seja feito na musculação, seja feito no crossfit, assim por diante, é o ideal para os idosos, de acordo, como diz você no início, do estudo científico. Legal, bem legal isso. Paulo, tem um ponto assim que eu queria te perguntar, e eu acho que você vai abordar e vai gostar de falar sobre isso, que é uma confusão que as pessoas fazem. As pessoas acham que quem tem força é o musculoso, então que é a famosa hipertrofia. Essa relação, ela existe entre hipertrofia, aquele cara fortão, e ser forte, ou você pode ter um idoso, por exemplo, que não é muito hipertrofiado, que ele é magrinho, faz um treinamento de força e é muito forte. Eu queria que você falasse essa analogia, porque eu vejo muitos pacientes falando assim, mas eu não vou conseguir ficar forte igual aquele cara lá de baixo. E às vezes ele tá achando que eu tô falando do volume, e não necessariamente o volume de músculo tem diretamente uma relação com força, correto isso? Vamos começar com uma pergunta aqui para as pessoas. Vamos fazer a pergunta e dá 10 segundos, o cara pensa rapidinho e a gente continua. O que é mais importante para o envelhecimento em termos muscular? A quantidade ou a qualidade? Quando eu falo de quantidade, eu falo de hipertrofia. Quando eu falo de qualidade, eu falo de adaptações, de funções. Então, se associa muito o músculo à força. Mas nem sempre. Nem sempre. O que é mais importante, como a gente já falou aqui, não é o músculo, não é a força, é a capacidade de trabalho. E o treino que eu faço para hipertrofia, viro para a direita. E o treino que eu faço para a força, eu viro para a esquerda. E hoje, sabe-se que o mais importante não é o tamanho, a quantidade de músculo, é a capacidade daquele músculo. Às vezes você pega um cara só, assim, por exemplo, que às vezes tem muita força, mas você pendura ele numa barra, ele parece um sapinho lá de pendurado. Ele não dá, porque ele tem muita força, mas ele é muito pesado. O outro cara não, ele tem uma força, mas ele é um cara magro. Então o mais importante hoje são as adaptações lá dentro do músculo, que você sabe muito bem disso, que a gente tem tipos de fibras dentro do músculo. A gente sabe que o músculo, é outra coisa importante ressaltar aqui, envelhece de forma diferente. Eu até mandei para você um gráfico mostrando que tem o envelhecimento do músculo, de perda de massa muscular com envelhecimento, a perda de força e a perda de potência. E a gente sabe
que a perda de potência ela é maior do que a perda de massa muscular. Então, se a gente sabe que a gente está falando de medicina preventiva, o que eu posso fazer? Tentar frear o processo ou diminuir a queda. Em vez de eu envelhecer assim, eu envelheço assim. Como? Dando estímulo, lei do uso e desuso. Se eu perguntar para você, se chegasse aqui 10, 20 idosos que praticam academia ou que não praticam, qual a última vez que você fez um salto? Qual a última vez que você deu uma corrida forte de um lado para o outro da rua? Que você vai lá nas corridinhas de rua e corre 5, 10, 15 quilômetros, eu sei. Fibra de contração lenta. Você, né? Agora, cadê o seu estímulo para velocidade? E tem muita gente aí dentro da ciência que fala que a gente envelhece porque a gente não pratica. Então, qual a última vez que eu dei um pique? Qual a última vez que eu dei um salto? Então é lógico que você vai envelhecer, você não pratica essas coisas. Então, hoje é importante você estar defendendo em várias áreas. Você já viu um idoso entrar no banco de trás de um carro? Se ele entrar, ele não sai, porque ele não tem mobilidade. Mas, entende? Então hoje eu sinto que a necessidade de treinar, ela é muito maior e ela é diferentes estímulos, vamos dizer assim. E se você vê o que é recomendado hoje para você ver, por exemplo, treinamento de grandes grupos musculares. Grandes grupos musculares quer dizer essa parte funcional, que é o que a gente falou, no mínimo 2 vezes por semana. Exercícios cardiovasculares, no mínimo 150 minutos por semana. É muita coisa. Entende? É um cara muito ativo. Realmente é um desafio, né? Ô Paulo, eu queria que você falasse, que eu percebo que também uma coisa que o idoso perde muito é a questão de mobilidade, né? E eu queria que você falasse um pouco, assim, se é importante ele fazer um treinamento só de mobilidade ou se nesses treinamentos que são multiarticulares, que já estão direcionados aí para funcionalidade, ele já vai estar trabalhando essa mobilidade que vai se perdendo aí ao longo do tempo. Ótima pergunta. Eu já vi muitas pessoas machucarem em academia. CrossFit é um exemplo que as pessoas machucam muito. Por quê? Tem exercícios mais desafiadores, mais complexos. Eu vou dar um exemplo aqui de um exercício complexo, só para você entender, para o nosso espectador entender. Entrar de ponta numa piscina é um exercício mais desafiador. Dar um salto mortal é um exercício mais desafiador. O que acontece? Eu pego um cara que ele não tem algumas valências físicas, força, potência, equilíbrio, mobilidade e assim por diante, e ele vai tentar dar o salto mortal. Você acha que ele vai machucar ou não? Então, quando você está trabalhando com uma pessoa, existe isso. Às vezes eu vou trabalhar, por exemplo, assim, com uma senhorinha, mas ela é super flexível. Aí ela consegue ficar de cócoras, entende? Ela entra nas posições para fazer determinado exercício. Então eu não preciso preocupar tanto com a mobilidade dela. Agora eu já pego uma outra pessoa muito rígida. Vou fazer um levantamento de peso no chão, ele tem uma fisgada nas costas. Então vai depender muito de caso a caso. A gente vê que essas capacidades, elas são muito diferentes, né, Paulo? A gente chama isso na nossa área de especificidade. Por isso que cada indivíduo, ele tem o seu treino específico, não existe um treino padrão, né? Então a gente defende muito isso, o treino individualizado, uma avaliação individualizada, né? E a gente vai avaliando, vai observando, como você falou, o jeito que a pessoa agacha, o jeito que a pessoa movimenta, e aí vai transformando o treinamento em cima da funcionalidade. Então acho que esses pontos é o que ficam como marca, né? A gente... Pode falar, Paulo. Queria completar uma coisa que eu esqueci de falar, que eu vinha para você aqui, que é muito comum. E vou dar um exemplo. Você vai trabalhar com um idoso. Aí você fala assim, eu gostaria que ele trabalhasse aquele exercício que eu acho que vai ser importante para ele. Mas na hora que você vai trabalhar com ele, você vê que ele não consegue fazer os exercícios. Então o que muita gente faz? Muda toda a programação.
E eu acho que o grande trabalho do personal, do professor, por exemplo, de fisioterapeuta, é recuperar aquele movimento com ele. E não abandonar. Ele não dá conta de fazer o agachamento, então. Eu vou pro leg press sentado. Não. Vamos trabalhar a mobilidade, vamos pedir para ele também se matricular numa atividade física que vai trabalhar a mobilidade com ele, para ajudar ele na atividade com pesos, por exemplo, na atividade com força. E não deixar o cara... não, ele não faz isso, então eu já aceito. Ele não faz aquilo, eu já aceito. Até porque, Tiagos, né? Eu acho que isso é aceitar o envelhecimento. Às vezes eu chego para alguns amigos, mais ou menos na minha faixa etária, falo, cara, qual a última vez você deu um pique? Qual a última vez você pulou um muro? Entende? Aí você já não corre mais, agora você só caminha. Então, o caixão já está aberto lá, você já está andando em direção a ele. Não, eu vou frear isso aqui, eu já vou mudar o sentido. Então, quando você começa a pensar nisso, cara, eu não estou correndo mais. Mas por quê? Não, porque eu tenho uma dor no joelho. Então eu vou fortalecer, eu vou no médico, eu vou no fisioterapeuta, mas eu quero voltar a correr. O que eu posso fazer? Eu tenho que perder peso porque está doendo aqui, entende? E não aceitar. Não aceitar. Você vai aceitando e vai vindo as limitações. Fantástico, é isso mesmo. Todo mundo tem mesmo, independente da idade, a capacidade de desenvolver e retomar suas funções. Bom, Paulinho, a gente chega aí ao nosso momento final, né? Eu queria que você deixasse algumas dicas suas sobre esse tema, né, para os nossos ouvintes aí. E de antemão te agradeço demais sua presença, né? Foi bem esclarecedor. Esses dados, essas informações novas que você trouxe foram fantásticas. Tiago, a gente é um ser social, né? E às vezes você está numa reunião de amigos, de família, e a pessoa fala assim, não, mas eu faço atividade física. Cara, você vai 2 vezes para academia, senta no aparelhinho lá que treina um músculo desse tamanzinho, entende? Você tá treinando a azeitona do tabuleiro da pizza. E aí você, nossa, mas não sei o que, a pessoa faleceu, mas ela fazia atividade física. Cara, você trabalha os exercícios cardiovasculares, são um benefício. Você trabalha os exercícios neuromusculares, são outros benefícios. Você trabalha a sua mobilidade, são outros benefícios. Então, não são benefícios assim, um compete com o outro. Então, envelhecer, o que é? Ir perdendo capacidade, não é? Então, eu vou perdendo as cardiovasculares, as neuromusculares, a mobilidade, a potência, o equilíbrio. Então, eu tenho que estar defendendo em todas as áreas. Então, você tem que investir mais em tempo. Não dá tempo em 2 vezes por semana colocar tudo que você precisa para você envelhecer bem. Entende? Se você quer envelhecer bem e quer evitar o hospital e a farmácia, então você tem que dar tempo. Ter tempo para você contemplar todas essas atividades. Não, mas eu não tenho dinheiro para pagar o personal ou isso ou aquilo. Pelo menos vá uma vez para ele te orientar, para ele fazer uma avaliação. Que lembra um projeto que a gente uma vez conversou? Era para fazer essa avaliação, para ele te dar pelo menos um norte. Mas se você não tiver nada disso, seja ativo. Não tire os exercícios pesados dos seus pais e dos seus avós, porque você está matando ele. Deixa ele de a pé lá, andando, comprar os pães. Meu pai tem 81. Meu pai é um cara muito independente, sempre foi. É a personalidade dele. Ele pega aquele garrafão d'água de 20 litros e troca. E para ele é uma coisa extremamente natural. E eu fico olhando, então deixa ele trocar, entendeu? Deixa ele ficar fazendo. Porque, na verdade, o exercício nada mais porque outra coisa interessante, que é a atividade física e as atividades diárias, que às vezes são físicas, né? Às vezes o cara acha que exercício é só ir na academia, né? Não. Dentro de casa, né? É o conjunto, né? De você ser um cara mais ativo. Paulo, assim, só para finalizar, realmente a última agora, eu queria só que acho que a grande dificuldade que a gente tem, na verdade, é de manter as pessoas engajadas, fazendo atividade física e com idoso. Acho que isso ainda é um desafio ainda maior. Então, assim, uma dica rápida aí, como é que a gente pode fazer com que esse idoso realmente inicie um programa de atividade física de força e mantenha nisso aí de uma forma sustentada? Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem.
é um desafio, eu acho que do mundo moderno, né? Porque como é que você quer que o idoso, às vezes, ele vá pra rua, se o cara, eu tava vendo vocês falarem aqui antes de mim, o carro vai e passa em cima do cara. Entende? Então, é os bosques da cidade que contemplam, que o cara tem oportunidade de fazer uma atividade no bosque, uma caminhada, debaixo de uma árvore, numa sombra. É o trânsito que tem que ser mais tranquilo para o cara poder fazer isso. Mas se ele não tiver condição de fazer nenhuma dessa, hoje tem muita academia com preço bem razoável, que eu acho que de todo jeito, ele está ganhando. Tem uma frase que foi muito falada, que é o seguinte: pouco exercícios, grandes diferenças. A gente está falando aqui, porque na verdade, só para concluir, é assim, era como se você imagina uma escada sumindo de vista. Quando você pega uma pessoa, você pensa assim, em qual degrau ela está dessa escada? Se ela está no 1, eu quero levar ela para o 2. O idoso, o cara que está envelhecendo. Mas se ele está no 30, eu quero levar ele para o 31. Entende? Então, a gente está sempre cobrando mais para você envelhecer melhor. Se você já faz corrida longa, vamos fazer corrida curta e rápida. Entende? Se você já tem uma massa muscular, vamos fazer mais força. Se você não faz nada, vamos fazer alguma coisa. Essa é a grande tchan, né? Fantástico, ótimo, foi muito bom, né? E a gente finaliza mais um programa, lembrando que aqui a gente sempre vai trazer informações extremamente novas, científicas, com bases, né, reais, e parar um pouco de achismo, né, nessa área tão preocupante que é a saúde. Bom, e para lembrar para vocês, todos os domingos, às 18 horas, nós temos novos programas subindo ao ar. E não se esqueça de compartilhar, também de acompanhar nas redes sociais, não só no YouTube da Jovem Pan, mas também no Instagram, no Facebook e sempre também passando algumas pílulas dos nossos programas na Rádio Jovem Pan. Lembre-se que nosso grande desejo é que vocês fiquem bem.